Bom, Ah, então meninas, tá. vamos? Bora. Vámonos. Então vamos. Boa tarde. Não, boa tarde não, né, gente? É boa noite, né? É, mano. Desculpa, vamos lá. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Lua cheia no céu e as rainhas se encontram. Primeiramente, vou dar as minhas boas-vindas às rainhas Petrúcia Finkler e Lua Serena. E a nossa convidada deste sabá, que está aqui conosco hoje, a Adelita Jurema. Oi, Adelita, tudo bem? Oi, tudo bom? E você? Tudo ótimo, muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Obrigada, eu também estou. A Adelita Jurema é mãe, bruxa, taróloga, bióloga e professora. Está na bruxaria há 17 anos. Foi iniciada na Wicca e mais tarde nos mistérios femininos pela mestra Mônica Geraldez. É guardiã do Quintal de Jurema, um lugar presencial e online que construiu para, com a bruxaria, ajudar outras mulheres, assim como ela foi ajudada. Adelita, vamos começar esta nossa conversa pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória na bruxaria. Quando você se descobriu bruxa e como foi este desabrochar do seu trabalho? Eu brinco, esse chamado, né? Boa Exato, noite a esse todas, chamado. boa noite, Petrúcia, boa noite, Lua, boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. Eu gosto de falar que às vezes a gente parece meio messiânica, né? Nossa, o chamado, sabe? Eu senti o chamado, mas é que foi realmente mais ou menos assim. Eu sempre falo, né, atravessei a noite escura da alma, eu tive depressão profunda, há 17 anos atrás, e eu fiquei muito mal, fiquei afastada. Eu tinha crianças pequenas, um relacionamento para dar conta, mil trabalhos, como todas nós mulheres, né? Assim, super abarrotadas de coisas para fazer, e deu tilt. Parei, né? E realmente fiquei muito mal. E nesse processo, eu fiquei em casa, daí, na época, a internet rudimentar, não tinha muito o que fazer, eu ficava folheando em site, algumas coisinhas. E daí me chama a atenção, de lógico, a gente com depressão, a gente só quer ver coisas tristes e mórbidas, né? E nessa eu ficava daqueles blogs bem depressivos, bem góticos. E num desses eu escutei, alguém escreveu sobre a deusa, sobre Deus e sobre bruxaria. E eu fiquei perplexa. Digo, nossa, matéria de sexto ano, né? De ginásio aqui, né? E daí eu comecei a ir atrás. E daí eu descobri que existiam pessoas que honravam a deusa, que veneravam os deuses antigos, que tinha uma religião em cima disso. E eu fiquei assim, deslumbrada, louca e atormentada, porque eu precisava disso para ontem. Era o que eu queria para a minha vida. Pensa, eu tinha 42 anos, mais ou menos, por aí, três crianças e eu só pensava nisso. E daí eu fucei, e achei aqui em Curitiba um grupo de Wicca, de uma sacerdotisa, e ela ia fazer mais ou menos o que eu faço no quintal. Ela ia fazer a iniciação das meninas dela, daí fez tipo uma feira, aquelas coisas que a gente gosta de fazer, reunião de bruxarada, né? E eu fui. Assim foi o melhor dia da minha vida. Eu lembro que meu marido me deixou lá, fui com as crianças, fiquei lá, eu voltei para casa cheia de livros, de pentagrama, com pêndulo, dançando, voltei com tudo. E nunca mais parei. E daí eu entrei nesse clã, daí eu já entrei nesse clã mesmo, ela me convidou, eu entrei, fiz meus estudos, fiquei com ela 2 anos, me iniciei tudo. E daí continuei a jornada, daí não parei mais. Então, essa é a minha jornada na bruxaria, né? E realmente foi assim, um desabrochar. E eu sempre falo, eu nunca senti vontade de voltar atrás. Eu nunca me arrependi, nunca titubeei. E depois, mais uns anos mais tarde, novamente, eu digo, quando a carta da torre aparece para nós de tempos em tempos, e daí eu fiquei novamente muito perdida. Daí daí o clã se desmanchou, aquelas coisas de bruxaria acabou, e eu fiquei uns 2 anos meio perdidinha, assim. Não voltei para nenhum outro lugar, mas não pratiquei mais a bruxaria. E daí apareceu a minha mestra Mônica. E daí ela me mostrou um outro lado da bruxaria, que é o lado da cura, o lado do feminino, do sagrado feminino, o lado das terapias que até então eu não conhecia.
E daí foi uma outra, e daí ali realmente desabrochou a curandeira que existe em mim. Daí eu, né, eu fiz com ela 2 anos, fiquei com ela. Novamente ela me iniciou e daí eu resolvi que era isso que eu queria fazer para a minha vida, e daí que veio isso, o quintal. Daí eu pensei, não, é isso que eu quero fazer. E quando a gente recebe essa ajuda, quando a gente consegue curar algumas feridas, porque a gente nunca cura todas, né? Mas a gente consegue curar algumas, o desejo de passar isso para frente é tão grande, a vontade de parece que gritar para o mundo, olha o que eu descobri, olha o que eu descobri, é grande. Daí surgiu as terapias, eu comecei com reiki, com tudo mais, surgiu o quintal, e aqui estou eu. Maravilhoso. A Adelita tem um perfil no Instagram muito bacana que chama Quintal de Jurema. Quem não conhece, depois a gente vai deixar o arroba dela. É muito bacana o trabalho que ela faz no Instagram, vale a pena conhecer. E o nosso tema hoje é sobre bruxaria na maturidade. Então, vamos conversar um pouquinho sobre, né, sobre como é a bruxaria quando a gente vai ficando um pouco mais velha, né, tal, como é que as coisas se transformam. E aí eu vou começar querendo saber da Adelita, como você vê a bruxaria na maturidade? Você acha que tem um poder diferente que não se mostra quando somos mais jovens? Eu falo, para mim, eu já até comentei com você antes, né? Os 50 anos foram realmente um portal onde desabrochar. Foi quando eu descobri essa minha mestra, eu estava nesse processo de cura, foi aos 50. Foi quando eu resolvi assumir os meus cabelos brancos. Na época eu usava também, ainda eu não menstruava, porque eu tive problemas sérios de né, anemia, então eu tinha aquele Mirena, que é o, né, o hormonal, e eu não sabia, eu não conhecia meu corpo. Daí eu lembro que terminou o ano e falei, não, eu quero tirar isso, que eu nem sabia mais se eu menstruava ainda ou não. E daí eu lembro que eu fui no final do ano na médica, daí tirei tudo e ainda menstruei mais 7 anos depois. Daí eu tive o privilégio ainda de plantar lua, conhecer corpo, um monte de coisa, né? Então você vê, mas tudo isso eu já não era mais nenhuma garota, nenhuma mulher, mas eu já era uma cinquentona. Mas eu digo, então, mas as coisas sempre acontecem na minha vida um pouco tarde. Então, eu lembro que a partir dos 50 eu comecei a menstruar de novo. Estava aqui, ó, quase 10 anos sem menstruar, porque eu, né, por conta da anemia, não conhecia meu corpo, então foi uma outra realidade. E daí eu já fui criando minhas filhas, que já eram mocinhas, né, adolescentes, e já fui levando elas junto nesse processo. Então, para mim, a bruxaria, ela desabrochou a minha maturidade. Eu realmente consegui ser a mulher adulta, a mulher madura. Apesar de estar ainda, eu brinco, na fase da mãe, né, menstruando, sabe, me sentindo cheia de sonhos, cheia de desejo. Ao mesmo tempo, eu também já tinha uma fase anciã. E eu consegui aproveitar muito bem isso. E é aquilo que você falou, para mim, a bruxaria, ela desperta em nós a nossa parte a velha sabe, ela desperta realmente a maturidade, ela nos faz colocar o pé no chão. Eu digo, para mim, ela trouxe tanto conforto, sabe, tanta segurança, porque para a gente se assumir enquanto mulher já madura, não é fácil. Eu digo assim, eu trabalho em escola, eu vivo rodeada de jovens, né? Então é complicado a gente ir no nosso país, a cultura da juventude, aqui os jovens são endeusados, as senhoras não, cabelo branco, então, nossa. Eu lembro que quando eu comecei, nem era moda, agora está mais a moda, né? Então, para mim, a bruxaria, ela desabrochou muito a maturidade. E a minha bruxaria ficou mais madura. Ela ficou mais forte, ao mesmo tempo que ela fica mais branda. Eu não tenho aquela ânsia, aquela necessidade de ficar provando que eu sou uma bruxa boa, que eu sei fazer isso, que eu sou fodástica. Não, eu sei o que eu posso. E se de repente eu não quero fazer nada essa semana, eu não vou fazer nada. Porque não é fora de mim que vai estar a bruxaria, ela está dentro de mim. Ela faz parte de mim. Então não adianta eu ficar queimando vela toda lua, toda não sei o quê, né? Isso é bom para você é jovem, que você tem que gastar sua energia, você ainda está afirmando o seu desejo perante a Deus. Mas quando você fica mais madura, que você já tá ali no tete a tete com ela, não sinto mais essa necessidade. Para mim, realmente é um conforto muito grande. Maravilhoso. E você, Lua, o que você acha da bruxaria na maturidade? Acho o máximo. Eu tenho 44 anos, eu acho que sou mais nova aqui, né? É, a Lu é novinha, Mas ela é menina. sou menina, mas não sou mais menina, né? Então, para a vida, eu sou uma mulher de 44 anos.
Mas sabe que eu me considero muito assim, eu gosto muito de ouvir mulheres mais velhas falarem, principalmente mulheres mais velhas bruxas. Por quê? Meu pai, que faleceu há pouco tempo, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim que tem certas iniciações que é só o tempo que dá pra gente. Então, por mais que a gente. Nossa, eu me considero muito privilegiada e para mim é uma honra ter conhecido a bruxaria muito jovem, adolescente, né? Então, para mim é uma grande honra mesmo. Mas aí a gente vai ficando mais velha, a gente vai entendendo que é isso mesmo. Tem certas iniciações que só o viver que dá pra gente, né? E eu penso que a bruxaria ela tem uma relação muito forte com a ancestralidade, pelo menos a bruxaria que eu pratico. Então, eu acho muito importante, sabe, Cássia, meninas, eu acho muito importante e eu gosto muito de me sentir uma mulher com 44 anos, eu me sinto muito viva ainda, né? Assim, eu não sou velha, imagina. Eu, sabe, aquela coisa assim, não, eu não sou velha, eu não sou velha. Mas eu fico refletindo, de onde vem essa voz, né? Que fala, eu não sou velha, eu não sou velha. E a gente vai entrar um pouco nesses meandros, mais tarde a gente entra profundamente nisso, né? Mas eu acho lindo, assim, eu gosto muito mais de mim hoje como bruxa, né, do que quando eu era mais nova. Embora eu olhe para essa jovem, para aquela jovem ali, adolescente, depois uma jovem adulta, passando por todas as fases da vida, eu olho com muito carinho. Eu brinco, falo, tem 44 anos, então tem 40, pelo menos 44 luas tem aqui comigo. Então, eu tenho muito carinho por elas, mas eu gosto da Lua hoje, eu entendo bem o que a Adelita está trazendo, porque vai trazendo sei lá, eu acho que estou começando um caminho de serenidade nesse sentido. Meu nome, Lua Serena, é porque eu pedia essa serenidade para a deusa, né? Eu pedia essa serenidade e das emoções, né? Então, Lua Serena. E hoje eu começo o meu caminho, a minha jornada, estou só começando uma jornada realmente para essa serenidade, assim, mais calma, mais tranquila, sem ter que ficar provando nada, né? Já passamos da idade de ter que provar que sabemos tudo, né? Então é muito gostoso, eu gosto bastante. E você, Petrúcia? Mas eu estava refletindo antes dessa nossa conversa que quando eu descobri os grupos pagãos nos Estados Unidos, uma das coisas que mais me chamava atenção eram as mulheres de mais idade, as mulheres de cabelo branco. Porque lá eles têm o paganismo sendo vivido de forma mais ampla há décadas, desde os anos 70. Então já deu tempo das primeiras mulheres, né? E aí já tem netos e até bisnetos hoje em dia nascendo pagãos. Mas essas mulheres do cabelão grisalho me impactavam muito. E uma admiração profunda que eu aprendi a ter em todo esse caminho da deusa, ela com as suas faces e essa fase anciã, né, que a gente chama tão poderosa, e começar a perceber a mulher de mais idade que faz piada de tudo, que olha para uma preocupação e diz, vai passar, minha filha, porque tudo passa, né? E a gente fica em estresses malucos por coisas tão diminutas quando a gente está quando é adolescente, quando está nos 20 anos, quando está nos 30 anos. Tem coisas que vou fazer 48. Então, tem coisas que depois dos 40, nossa, eu não troco por nada, que nem a Lua estava dizendo, eu tenho carinho por mim nas minhas versões anteriores, mas da pequena ocultista, né, da minha adolescência até hoje, cada fase teve a sua questão e não troco por nada quem eu tô me tornando a cada dia, porque é uma jornada constante. Mas eu acho que uma coisa muito legal que estar no meio pagão me deu foi esse quase um culto que a Adele estava falando que a gente fica sempre cultuando os jovens, mas aí uma admiração muito legal pela mulher mais velha. E então isso encaixou muito bem comigo. Então eu não tinha preocupação com os cabelos brancos que iam aparecendo, com ruga que vai aparecendo e com tipo, tá tudo ok porque eu estou me tornando uma velha sábia. Né? Eu tô no meu caminho da velha sábia. Só foi muito engraçado uma época eu fazendo terapia, eu tava com 41 anos na época, e a terapeuta dizia, Petru, você fala de si como se você tivesse 80 anos, você tem 41. Eu acho que eu tive um problema, assim, quando eu virei os 40, em entender que fase de transição é essa, que eu não tô lá, né?
Mas aí, quando eu vi a Miranda Gray falando da feiticeira, fez muito sentido também para mim. Tem uma fase antes da lua completamente minguante e escura, que é, acho que onde eu, Cássia e você estamos, e a Adelita ainda também, né? Indo para esse caminho, assim. Mas uma força de saber, uma força de, exatamente o que vocês estavam falando, de não ter que ficar provando coisas para as pessoas, né? Tipo, eu faço desse jeito. Você não gosta? Paciência. Então, Isso. uma segurança que realmente acho que só a estrada da vida também nos dá, né? Então, eu acho que todas as minhas. E a minha maneira de fazer magia, a Delita estava mencionando, né? Para que você usa magia, como que você usa, o que é que você interfere ou não interfere. Isso, a maturidade vai dando um panorama diferente para nós, né? Então, eu acho que temos só a ganhar com os anos que vêm, né? Cássia. Bom, eu acho lindo tudo. Eu acho esse tema muito maravilhoso. Eu acho que se fala pouco disso, né? Aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que se fala pouco. Então, acho que a gente deve falar mais, assim, e puxar esse tema aqui no Rainhas foi bem legal, assim, porque eu acho que a gente precisa, né? Eu vou fazer 50 em outubro, e eu parei de menstruar com 48, né? Faz um ano e. É quase 2 anos que eu não menstruo. Não, já faz mais de 2 anos que eu não menstruo mais, eu acho. Que aí tem um ano, né, que você tem que ficar esperando, né? Isso. Então deu 48 quando eu fui oficialmente. é, Foi oficialmente dito que eu estava na menopausa, mas na verdade eu parei de menstruar com 47, né? Que foi a minha última menstruação. E eu sim, e meu processo foi meio longo, assim, demorou uns anos, assim, rolou muita coisa, muito fluxo, pouco fluxo, aí depois foi rareando aos poucos, então foi assim, um processo bem. E quando ele estava mais assim do meio para o fim, juntou aí um Plutão na minha Lua e no meu Sol. Eu tô com Plutão no Sol e na Lua. Agora acabando, né, já esse processo, mas ia ficar 6 anos, né? Então faz um tempo, assim. Então essas coisas todas se agitaram muito dentro de mim e eu sinto muito essa coisa que a Petrúcia citou da fase da feiticeira. Porque o fato de eu não menstruar mais tem trazido uma potência para dentro de mim. Eu sei que essa palavra também na moda, né? Mas eu vou usar mesmo, que eu acho uma ótima palavra. É, e começou a trazer novos desejos, novas necessidades, novos olhares para a vida, novas vontades de fazer diferente, de mudar. Então, eu acho que é muito interessante essa fase. A gente vai falar daqui a pouco, né, como é que é isso. A gente já falou um pouquinho, mas a gente vai falar um pouquinho mais assim, sobre como é que é isso na bruxaria e tal. Como a bruxaria, na verdade, compõe essa história, mas eu acho que é muito bom estar perto, estar dentro de um sistema espiritual, religioso, que, primeiro, nos abraça nessa fase de uma maneira diferente. Quando a gente tem o interesse, a gente pode ir atrás para compreender uma série de coisas que o patriarcado vai botando na nossa cabeça, e a gente vai desconstruindo isso, porque a gente já está chegando, né? Chega numa idade que a gente já não, né, não é mais super jovem. E aí você começa a ver e falar, pô, mas não é assim, né? Minha vida não acabou porque eu parei de menstruar, por exemplo. Minha vida não acabou porque vou fazer 50 anos. Tô aqui por dentro, a coisa tá que nem um caldeirão fervilhando, né? Tem até aqueles calores da menopausa, né? Que é o caldeirão fervilhando lá dentro da gente, né? Então eu acho uma fase incrível. Nunca imaginei que eu fosse chegar nessa fase e que eu fosse sentir o que eu sinto hoje. A juventude não dá uma falsa ideia de eternamente jovem? Parece que nunca vai passar aquilo, né? Exatamente. Sem dúvida. Dá uma sensação É de que. verdade. Eu não sei como é que essa pessoa envelheceu. O que que ela fez de errado para estar assim? Eu tinha, acho que esse pensamento quando eu tinha 20 e poucos anos, como se aquilo nunca fosse me ocorrer. Eu estava falando esses dias, eu lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, a Tina Turner, que morreu, né? Ela estava ressurgindo, e ela tinha 46, 47.
E lá para mim, na época, ela era uma velha, uma senhora, mas eu admirava, digo assim, porque eu sempre admirei as mulheres mais velhas. E assim, eu gostava de mulheres fortes, que as fênix, né? Foram lá, a heroína, lá no fundo e estão voltando. E agora ela se foi, eu digo assim, nossa, e agora estou eu, aos 40 e pouco, eu fiz o mesmo processo, renasci, voltei. E daí eu fico pensando, e a gente não se sente envelhecer, né? Eu não me, aquilo que a Lua falou, eu não me sinto velha, gente. Por isso que eu falo, a gente é as três faces da mãe o tempo inteiro, durante um dia. Porque eu digo, eu não consigo, eu fico pensando, nossa, eu tô velha. Às vezes eu sinto que eu tô mais cansada, não tenho mais muita paciência, né? Mas, no geral, eu digo assim, eu tenho tanto sonho, tanto projeto, tanta coisa para querer fazer. Eu digo, mas onde que está a velhice? Então, assim, realmente, eu não me sinto, eu sei que eu estou, eu respeito, eu adoro aquilo que a Petrúcia também falou, admiro as mulheres mais velhas, como eu falei, já admirava quando eu vi a Tina Turner. A minha mestra era bem mais velha do que eu, e ela também estava recomeçando, quando ela trouxe os mistérios femininos, ela estava vindo com um novo modelo de curso, de formação, de iniciação, e ela serviu muito de inspiração, inclusive para me assumir os meus cabelos, a minha idade. Mas é isso, mas dentro da gente parece que a gente continua só mais esperta e mais sábia, mas a disposição é a mesma. Vocês veem o culto à deusa nesse momento da vida. Quando a gente vê as figuras das divindades, né, estátuas, fotos, na maior parte das vezes são retratadas como jovens. E eu queria saber se vocês acham que é necessário ter uma imagem da deusa, a nossa imagem e semelhança, conforme a gente vai ficando mais velhas, assim. O que que você acha, Delita? Eu não sei, eu até que eu gostaria, eu acho, mas a gente tem uma Baba Yaga ali, né, que a gente coloca lá, pensa uma véia que eu acho, gosto muito, eu acho que tem tudo a ver com a gente, mas eu não sinto necessidade, lógico. Daí quando a gente vê as imagens das deusas, todas jovens, a gente vê que realmente o culto à juventude, ele foi, sempre existiu. Até porque nessa época as pessoas morriam muito cedo, se conhecia muito da juventude, né? Ninguém envelhecia muito. Raramente você ter um ancião. Vinha aos 20, 30, aos 40 já estava realmente velho e morrendo. Então ficou o seu culto aos jovens. E hoje em dia tem muito disso. Agora é que o mundo está mudando, porque a gente conseguiu um nível de qualidade de vida onde consegue ir até 80, 90 anos. Então, as pessoas tiveram que parar para olhar para essas pessoas. E assim, todas nós aqui, nos 40, 50, 60, consumistas, tá certo? Aliás, a gente que carrega o capitalismo, você vai falar isso, né? A gente trabalha, a gente consome, a gente cria, a gente está aqui. Porque os jovens, a maioria, está lutando para começar a vida ainda. Então, eu digo assim, eles começaram a nos ver com outros olhares. Então, imagina que daqui a mais uns milhares de anos teremos, de repente, algumas deusas mais velhas ou algumas mulheres mais velhas como exemplo, como já temos hoje, né? Embora assim você não vê, porque eu falo assim, apesar da velhice, a gente envelha, mas a sociedade não nos cobra. Ah, tudo bem envelhecer, mas você, nem parece que tem 60, nem parece que tem 50. Eu quero parecer que eu tenho 60 sim. Por quê? Porque você tem que envelhecer sem ruga, bonita, sarada. Daí não envelhecer, né? A gente vai continuar naquela caixinha que nos colocaram aos 20, aos 30 e querem colocar aos 60. Digo, não, quero envelhecer sem querer fazer academia, com ruga se eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas em relação às imagens da Deus, eu não sinto, até porque eu sempre consigo imaginá-las, não sei, eu consigo trabalhá-las de forma que elas também, eu acho que a gente coloca a nossa, assim como os antigos faziam, né? Eu coloco nela a minha imagem, sabe? Então, para mim, quando eu falo com uma Hecate, para mim, eu estou falando com uma Hecate velha que nem eu. Quando eu falo com a Perséfone, é mais difícil, mas é uma quarentona no mínimo. Mas eu falo com uma Baba Yaga, você fala com uma Kelly, então tem algumas mais velhas, e é aquilo que eu falei, eu coloco nelas as características que, como a gente fala, como ela está em mim, eu sou ela, então ela é a minha cara. Ela é velha que Exato. nem eu, chata que nem eu. Eu confesso que tem duas deusas que mudou-se muito a maneira de se ver essas deusas nos últimos anos, e eu sinto um pouquinho de falta de como era, de como a gente via, apesar de entender a mudança, que é Keridwen e Hecate.
Eu entendo a mudança, porque se começou a tratar essas deusas mais como elas eram no tempo em que elas eram cultuadas, né? Tirou-se dessas deusas essa coisa do donzela, das deusas no geral, né? A coisa do donzela, mãe e anciã. E aí, porque a deusa é sábia, se colocava na parte da anciã, e aí de vez em quando você tinha, na maior parte das vezes, você tinha ali uma tanta figura de Célidwen como a figura de Hecate, você via muito essas figuras mais velhas, né? E hoje, se você fizer uma busca, você vai vê-las jovens, né? Até porque tem, né, quando você pega a história de Célidwen, ela ainda teve um filho, né? Então, ela teve Taliesin ali, né? Sem querer, mas, né, ela teve filho. E Hecate, que não era, né, na época grega ou na época da Turquia ali, né, naquelas regiões que ela era cultuada, não se tinha a visão dela velha, né? Concordo com a Delita, eu acho que tem muito a ver com o fato de que as pessoas não envelheciam como nós, né? Então, mas eu sinto um pouquinho de falta nesse sentido, porque eu acho que elas acabaram caindo justamente nesse trick, né? Nessa coisa de que você tem que fazer uma ode à juventude, né? Então aí você vê lá umas imagens de Hecate toda jovem, né? Com corpinho, tal, toda belíssima. Célidwen também, às vezes você acha, né? Célidwen eu vejo assim também como uma deusa de meia idade, né? Uns 40, 40 e poucos. Também tem um culto a Perséfone, né, Delita? Também acho que é um pouquinho mais difícil, mas com 40 ainda dá pra gente, né? É, Dá pra você isso. botar ela ali com uma imagem um pouquinho menos menina, assim, né? Mas eu vejo isso, assim, eu sinto um pouco de falta, porém eu acho também que a gente vai carregando mesmo a imagem das deusas com a gente, né? Lua, o que que você acha? Eu acho que Hecate, a imagem de Hecate mais velha, ela também é um pouco posterior na história, né? Porque Hecate, ela é uma deusa que, meu, ela Sim, tá em posterior. todas, né? Ela tá em É. todas, né? Ela Então, é assim, sem idade. E aí, como é que você ela é a representa senhora do alguém que não sempre, tem uma assim. mulher sem idade? É, até por isso, aí é uma visão minha, né? Até por isso eu acredito que facilmente ela foi colocada como essa triforme, né? E aí, mais tarde também associada à jovem mãe anciã, porque na verdade não era exatamente jovem Isso. mãe, jovem Ela não madura e era velha. ela não é tríplice, né? Ela é triforme, né? É diferente. Exato, exatamente, exatamente. Então, tá muito mais associada também posteriormente, mas muito associada às graças do que a jovem mãe e velha. Isso é depois também. Não que a gente não possa, né? Mas a gente pode fazer essa visão. Bom, o que que eu acho disso? Assim, concordo, eu acho que tem a ver com a própria história humana. Então, assim, as pessoas morriam mais jovem. Então, uma mulher de 40 anos era uma senhorinha, né? Aham, é, Era uma senhorinha. senhorinha de 40 anos. E hoje não, uma mulher de 40, de 50 anos, 60 anos, a mulher tá lá a toda, né? Acho que a gente tem que, não sei, eu reflito muito, mas ainda vou chegar lá, né? Então não sei. Eu reflito muito sobre também, às vezes, algumas coisas que colocam na gente, né? Então, assim, a mulher, quando ela é jovem, ela tem que ser apetecível. Então, ela tem que ter uma beleza apetecível. Aí, quando ela é madura, ela tem que ser mãe. Ou ela tem que ser maternal, né? E aí ela tem que ser guerreira, e ela é muito guerreira, né? E tem aquela coisa, ela não é guerreira, ela é exausta, é É diferente. isso. É. E aí, quando ela fica velha, aí ela tem que ser a sábia, entendeu? Tipo, ela tem que. Então, tá toda hora, eu sinto na gente, enquanto mulher, nos homens eu acredito que também, mas o papo que é sobre mulher, eu vejo uma carga muito pesada no que, como a gente tem que ser, né? De que maneira você tem que ser. Então, de que maneira você tem que ser uma jovem? De que maneira você tem que ser uma mulher madura? De que maneira você tem que ser uma mulher mais velha? E eu acho que dentro da bruxaria, e eu acho que talvez, não sei, Cássia, talvez por isso que você sinta a necessidade, até porque você está cinquentando já já, né? Então, eu acho que isso vem falar muito aí nas tuas entranhas sobre quem vai ser a Cássia daqui por diante, né? Quem posso ser? Quem eu posso ser? O que eu posso me tornar? O que eu vou me tornar? O que eu quero me tornar? E não aquilo que esperam que eu me torne, né? Então, eu penso que tem muito. E aí, assim, a bruxa
é sobre isso aí, né? A bruxa, ela pode ser tanto aquela que diz, a la Brigitte Bardot, não vou fazer procedimento, não vou fazer nada, ou aquela que não, que o que ela puder fazer para se sentir bem, ela vai fazer por ela, e não para satisfazer um mercado cosmético e de que né, o George Clooney, tudo bem ser grisalho e ter arrugas, é charmante. A mulher não, ela tem que estar esticadíssima, né? Inclusive, eu quero indicar um livro para vocês, que eu até fiz uma resenha no meu canal 9 anos atrás, era uma ninfeta, né? Até minha voz era diferente, é muito legal de ver isso. Porque minha voz é fina, mas era muito mais fininha. Essa aqui, A Velha, Mulher de Idade, Sabedoria e Poder, da Barbara Walker. Barbara Walker, que é uma mulher, uma feminista maravilhosa, não sei se ela já passou para o outro Ela lado tem do o véu. tarô, né? Tem um tarô, ela é taróloga, ela tem vários livros sobre tricô e ela é uma fiandeira, né? E esse livro aqui, ele é a editora A Senhora, é difícil de achar, mas ele é imprescindível. E eu vou ler só um trechinho aqui para vocês verem a pegada. Aqui na contracapa, tá? A lei não assassina mais as bruxas, mas a sociedade moderna, de certa forma, elimina as mulheres velhas. Elas se tornam invisíveis. Raramente aparecem naqueles espelhos míticos da nossa cultura, na tela do cinema ou da televisão. Também na vida real, os sinais da velhice não podem ser vistos. As mulheres são social e profissionalmente prejudicadas pelas rugas e pelos cabelos brancos de uma forma que os homens não são. Uma indústria multibilionária de beleza explora o medo fundamentado que as mulheres têm de parecerem velhas. É claro, porque a gente a gente perde Não chance. pode. Em lugar de envelhecerem normalmente, percorrendo todo o seu ciclo vital, as mulheres são obrigadas a criar a ilusão de que seu processo de desenvolvimento para na segunda ou terceira década da sua vida. Há um abismo enorme entre uma sociedade como essa e as sociedades pré-patriarcais mais antigas, onde as mulheres velhas eram fontes de sabedoria, de direito, de medicina, de liderança. Suas rugas eram medalhas de honra ao mérito e não emblemas de sua vergonha. Então, eu super indico esse livro, acho importantíssimo. Então, acho que a gente tem um caminho aí ainda pela frente, né? Porque a gente é bruxa, nossa religiosidade ela é bem assim legal e subversiva nesse sentido, mas a gente é atravessado pelos desafios da nossa própria época. Então, toda essa questão de etarismo e de como a gente vê a mulher e como essa mulher é retratada, atravessa a nossa fé. Agora, por outro lado, concordo plenamente com a Petrúcia. É delicioso estar num caminho em que a gente se sente honrada, porque a gente nasceu num mundo em que a gente não é honrada. A gente é usada, admirada, se e quando. Né? Então, eu acho isso. Eu tenho percebido que às vezes eu tenho manifestado um etarismo ao contrário. Eu tenho um preconceito com gente jovem. Super assim. Tipo, gente, como é que pode dizer uma bobagem dessa? Só uma pessoa com essa idade para pensar tão pequeno. Várias coisas que às vezes vêm das notícias, aquelas mocinhas que criticaram a mulher mais velha na faculdade, depois saíram da faculdade. Totalmente, eu achei elas tão nada a ver. Tem que ser muito jovem, sem noção, para dizer uma besteira dessa, né? Qual é o problema a pessoa fazer faculdade com 40 anos, gente? 40 anos! 40 anos, estamos na plena potência. Sobre a imagem da deusa, eu acho que a ideia de retratar deuses que a gente tem é que você quer imortalizar imagens em plena potência. E plena potência a gente associa muito a juventude, ou você quer botar sem idade, mas tem que ter uma força física, tem que ter um vigor, vai ter que ter algum tônus muscular naquela imagem, né? E aí elas acabam ficando assim com, hoje em dia, na nossa leitura, o máximo 40 anos na sua média, que não são os 40 anos de décadas e décadas atrás, né? Mas falando de imagem que me incomodava muito, eu não tenho problema com não ter as deusas retratadas. Tem algumas, né? Outras eu enxergo sem idade e enxergo a minha cara nelas, como disse a Adelita. Amei, é isso mesmo. Elas são a minha face, eu sou elas, estamos juntas. Mas eu tinha muita dificuldade. Quando a maior parte das deusas, e é muito valorizado dentro do paganismo, a mãe. A face mãe como sendo a glória do ser mulher. E eu não sou mãe. E eu não pude ser mãe. Então, o fato de que eu não consegui ser mãe, me, assim, ó, punhal no peito. Era para mim a sensação de derrocada, de falha existencial. Assim, eu sou uma falha ambulante, eu não presto para nada porque eu não posso ter uma criança.
Então, isso aí foi um processo terapêutico de muitos anos, foi muita dor para superar essa história. Então, as deusas, isso para mim, a mãe ser a grande face do feminino é muito mais cruel do que a gente não ter deusas velhas. Então, eu acho que no meu caso, e acho que fica muitas mulheres se sentindo mal. Será que eu tô errada porque eu não vou ter filhos quando é bem realmente uma escolha? Porque tenho que ser mãe, porque a barriga, a Pachamama, as deusas mães, todo mundo é mãe. Então, eu acho que na minha experiência pessoal, que é uma jornada bem particular minha, essa história me pegou e me doía muito mais do que o fato agora de que eu eu cultuo Sekhmet. Sekhmet também não tem uma idade, ela é uma desvairada. Então, ela também pode ser de qualquer idade, ela cai muito bem com uma velha furiosa. Então, não tem problema. Não tem problema. Minha questão mais dolorida com as imagens das deusas, e aí eu tenho que ser a imagem, ela tem que realmente me representar nos mínimos detalhes, ou eu posso ampliar isso simbolicamente? Acho que essa também é uma questão para nós levarmos. Não sei se tudo precisa nos representar tão ipsis literis. Eu acho que a gente pode simplesmente ser uma mulher sem idade, assim como o nosso espírito não tem idade. Então é o Exatamente. espírito que está representado na estatueta e não uma idade física, né, que tá ali. Eu concordo, mas sabe uma coisa que eu adoraria ver? Uma Afrodite cinquentona. Uma Afrodite com Eu uma acho que a imagem de Afrodite, eu Afrodite. acho que a Afrodite, que é aquela que dança sobre os túmulos, eu acho que ela é super meio, sei lá, aquela Uma Sheila Afrodite com Nagig. 80 Lembra muito anos. Eu aquela Sheila gostaria muito de Nagig. ver. É. Vocês não acham que seria assim muito maravilhoso você ver uma imagem de Afrodite assim com o peito meio caído, meio, mas bela, mas muito bela dentro do seu, né, dentro da sua idade, das suas possibilidades de ser bela, né? Eu gostaria, É porque isso que você trouxe é confesso. bem interessante, né, Cássia? Porque o que que é o belo, né? Putz, Exato, daria incrível ver. É exatamente. isso. O que que é o belo, né? É, bela é só, né, assim, é só, né, enfim. Eu me vejo até, por exemplo, não sei se isso acontece com vocês, saindo um pouquinho do tema bem rapidinho, mas só para fazer esse comentário. Me vejo olhando para homens mais velhos e achando bonitos e atraentes, e não mais meninos de 20, 30 anos, né? O meu É, padrão com de olhar para certeza. o meu padrão de olhar para homens na rua e falar, que bonito, mudou, porque, né, enfim. Então eu acho que sim. Apesar de, né, dizer que o Marcelo para mim é o homem mais bonito que tem, né? Vamos deixar claro. Mas e tem 52, né? No caso. Mas eu acho isso. Eu penso nisso, penso. Acharia muito legal se alguém fizesse uma foto, né? Uma imagem ou uma estátua de Afrodite com 50 e com 80 a mais. Eu acho que seria incrível. É, seria incrível. Mas aí você tá pedindo que a deusa envelheça. Ela não, ela envelhece. Nós que somos mortais que envelhecemos. E ela em nós não envelhece. Uma Afrodite dança dentro de nós com a idade que nós tivermos. Mas a Mas eu deusa acho não que. envelhece, pois ela é uma Mas eu acho deusa. Essa é a diferença entre Deus e mortal. Ela é imortal, né? mas Elas são Ela imortais, mantém a nós sim, mesma não. você carinha. mas não sei, assim, acho pensando só na questão de quando a gente se vê na imagem, como você tinha falado mais Eu cedo. acho que a Afrodite, nesse caso, que é bem interessante você ter trazido, porque eu vejo a Afrodite em mulheres velhas muito fortemente, quando uma mulher com Exato, também. assim seus cabelos, que chega chegando, que você fala, uau! Uau, que mulher é essa? Porque a Afrodite tem essa força, né? Essa força de presença, assim, não só de juventude, mas de presença. Então, eu entendo. Entendo, acho que seria legal sim, Cássia. Acho que seria legal sim uma representação, até para dizer sobre isso, né? Que a Afrodite habita também aqueles corpos, né? Exato, é Também habita isso, aqueles exatamente, é corpos. isso. Mas eu concordo com Não aquilo que você falou, que necessariamente que assim, ela. cara, ela é essa força dentro de nós, né? Sim, Eu não sei exato. se vocês. Então, justamente porque ela é essa força dentro de nós que ela não envelhece, porém, seria interessante vê-la como nós, né? Fala, Delícia, você ia falar alguma coisa. Tem agora, tem umas mulheres, ultimamente, eu vejo algumas coisas, até aquela Cláudia Ohana,
Tem na internet, tem uma sessentona, e que é aquilo que ela falou. Gente, é pura Afrodite, é impotência, impotência no corpo de 60 anos, e um corpão, geralmente, porque hoje em dia a gente conseguiu, eu digo assim, é aquilo que eu falo, algumas continuam se cobrando muito, mas a medicina, a saúde, o mundo moderno te trouxe facilidades. Então, hoje em dia, se você se cuida com a alimentação, você realmente consegue ter. Até porque o corpo é o nosso templo também, né? A gente precisa de um corpo saudável para manter essa deusa dentro de nós e manter essa mente saudável. Então, eu vejo umas mulheres que, nossa, e elas não escondem que elas têm 60 anos. Mas a potência da Afrodite, que está ali, e é bem isso, é um sex appeal puro, aos 60 e poucos anos. Coisa que, né, para as nossas avós, pelos amigos, nossa, aos 40 elas já estavam velhas, acabadas. É, nossa, não tem comparação, né? Meninas, vocês acreditam que exista etarismo no meio pagão? Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido? Começando com a Petrúcia. Não sei, fiquei pensando sobre essa pergunta quando eu vi que você ia propor. O que eu vi é essa coisa de geralmente tratar muito bem, tratar com reverência, né, as pessoas mais velhas. Mas também já vi gente jovem, quando tem alguém de muitos anos na estrada, que torce o nariz e diz: essa pessoa aí é do passado, não sabe mais nada, né? Já vi, mas não é o comum. Ainda bem que é uma exceção. Em geral, a gente bebe da fonte, e eu espero que ainda se mantenha isso, né, da fonte do conhecimento de quem vem antes de nós, né, que estamos sobre os ombros daqueles que vieram antes. O nosso conhecimento é construído em cima daquilo que o pessoal que veio antes passou, fez, criou, publicou, divulgou e tudo mais, né? Mas não sei com o que vem por aí, se vai ser tudo jogado fora, talvez não. Eu acho que ainda se mantém na ideia, se a pessoa tem uma coisa do paganismo, eu acho que isso se mantém. Eu não sei, a Lua talvez saiba mais porque tem gerações, né, no semente, tem gente com filho, com neto, o que que as pessoas passam, não sei como a Delita passa para as filhas, né? Mas espero que se perpetue essa ideia de respeito e de ouvir, como, no mínimo, grandes conselheiros, né? De quem já atravessou tanto e tem uma visão um pouco mais destacada. Eu lembro claramente de grandes tombos que eu tomei com 30 anos e conversava com gente da família que era mais velha, que contou: também passei por isso tanto tempo atrás. E eu vi: nossa, se a pessoa passou por isso e tá aí inteiraça, e tá aí tocando sua vida, se recuperou deste horror, é porque tem vida após isso. Porque quando a gente é jovem e leva uma rasteira da vida, a gente acha que a vida vai acabar. A gente não tem noção de olhar para frente. É que nem um adolescente com 17 anos que perde o primeiro amor, acha que a sua vida acabou ali. Todo mundo vai dizer: gente, para, isso vai passar. Mas assim, tem essa versão para cada tombo que a vida nos dá, né? Que os mais velhos estão: tá, chorou, terminou de chorar, agora levanta e vai adiante, porque isso aí é nada. Isso é só mais uma poeirinha que a gente faz assim, ó, e toca, né? Então, eu acho que temos muito a ouvir e aprender de fato com essas vozes mais velhas. Eu espero que isso não pare. Lua, puxando Gente, o gancho aí. aconteceu um caso comigo. Eu acho que pode ser enquadrado em etarismo, né? Eu acho que sim. Há uns anos atrás, uma pessoa fez um comentário. Eu tenho um canal no YouTube, eu acabei de falar de um vídeo que eu fiz há 9 anos atrás. Então, eu tenho um canal que tem mais de 10 anos, né? Então, tem vídeo lá de eu muito jovem. E uma pessoa comentou. Eu apaguei aquele comentário, eu devia ter deixado, mas eu apaguei. Mas eu fiz um vídeo comentando sobre isso. Uma pessoa comentou assim que eu estava fazendo menos vídeo porque eu estava envelhecendo. E aí eu não queria mostrar que eu estava envelhecendo. Eu achei aquilo tão absurdo que uma pessoa, eu até comentei no vídeo, eu fiz um vídeo, eu apaguei, eu devia ter deixado, me arrependo mortalmente de ter apagado, eu devia ter deixado, mas eu fiz um vídeo, então tá registrado lá. Eu comentei, falei, essa pessoa, ela não entendeu nada, né? Se ela é pagã, ela não entendeu absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Isso tem, eu acho que é uma forma de etarismo, né? Você colocar como se a pessoa, como se a velhice fosse algo ruim na vida de alguém.
E por isso, de alguma maneira, ela não, sei lá, né, não se coloca mais, alguma coisa assim, que foi o que essa pessoa disse, né? Então eu acredito que tem, mas acho que são exceções. Porque foi muito interessante que quando eu publiquei esse vídeo, foi muita gente ali falando, meu, a pessoa não entendeu nada, né? A pessoa não. Como assim? Do que essa pessoa tá falando, né? Essa pessoa é pagã? E você tinha Porque quantos não é anos, possível. Lua? Quando eu fiz isso aconteceu, foi É, em 2018, então eu tinha 39 anos, nossa, velho, entendeu? está envelhecendo. Eu Sério, acho né? ótimo o Entendeu? conceito de que você está gravando menos vídeos, não porque você tenha coisas mais interessantes a fazer do que ficar gravando vídeo, mas Petrúcia, você porque sabe que você na não hora que quer eu li esse mostrar. comentário, não, na hora que eu li esse comentário, demorou para eu entender o que a pessoa estava falando, porque eu fui nessa linha. Tipo, da pessoa falar assim, ah, ela tá envelhecendo, então ela tem outras coisas, né? Realmente a vida vai ficando mais complexa, mas eu fui por essa linha, mas eu falei, cara, não é isso que essa pessoa tá falando, porque ela fala que eu não quero mostrar as rugas, né? A passagem do tempo no meu rosto. Então, isso foi um absurdo tão grande que eu jamais esqueci, mas acho que é uma exceção. A maioria, eu vejo que tem essa predisposição, eu também faço coro com a Petrúcia, eu peço que continue, né? Que isso continue. Então, eu acho que cabe a nós também, e assim, num caráter civilizatório que as bruxas também tinham, embora subversivas, né? No passado, honrando a nossa ancestralidade bruxa, ensinar as pessoas sobre isso. E a gente ensina assim mesmo, né? Falando a nossa idade, se colocando, dizendo sobre nossas dores, dizendo sobre aquilo que nós não sabemos ainda, não sabemos mesmo, né? E para os mais novos, respeitando essas pessoas mais novas também, eu acho que é importante, né? Respeitá-las na sua juventude, de entender isso que a Patrícia trouxe. Vai passar, né? Magicamente falando também, tenho filhos que, que são mais velhas que eu digo elas porque mulheres, né? São mais velhas que eu, para mim é uma honra, né? Para mim é uma honra muito grande, assim, poder fazer isso. E eu acho que cabe a nós, assim, dentro do que cabe a gente, ensinar as pessoas nesse sentido. Acho que existe sim, porque existe no ser humano. Mas no nosso caminho, eu acho que é menos pior. Não sei, o que que você acha, Adelita? Eu sempre falo que benção que é estar neste caminho. Então, realmente, se eu falar que eu sofri etarismo, de repente eu sofri e não percebi também. Mas sempre eu falei para ela, eu sou professora de biologia também, então eu sempre trabalhei com os jovens. E nem na minha escola, ainda hoje, eu não sofro, sabe? Eu acho que eu sempre tive essa facilidade em lidar com os jovens, em estar entre eles. Então, assim, nunca nenhum aluno me desrespeitou, me chamou de velha por chamar de velha, né? Não, pelo contrário, eles me respeitam, eles conversam, eles trocam ideia. Então, eu acho isso muito legal. E na bruxaria, é aquilo que a Petrúcia falou, a gente vai caminhando um nos ombros dos outros, né? Respeitar de onde viemos e respeitar quem está vindo também. Eu acho muito importante que ela falou, a gente respeitar também o jovem, porque o jovem, ele é tonto, ele é inocente, ele quer tudo para ontem, e ele tem os próprios problemas da juventude. Então, nós, enquanto mais velhas, também ter essa paciência e saber que um dia ele também vai ser, né, um ancião, uma anciã que nem a gente, e vai continuar com esse trabalho. Mas realmente na bruxaria eu não enfrento. Eu tenho a minha página, nunca, até hoje, alguém falou alguma coisa em relação à minha idade, muito pelo contrário, as pessoas, é um lugar onde os nossos cabelos brancos são respeitados. Aí, o que a Patrícia falou, como é raro, hoje eu olho algumas dessas primeiras pagãs, anos 70 que realmente são aqueles cabelões, né? Gente, eu admiro, eu queria poder estar lá para bater cabeça para elas no chão, sabe? De lindas que são e que exemplo de pessoas que são. Então, eu pretendo um dia, digo assim, quem sabe eu também sirva de inspiração para os que estão vindo não terem esse medo de envelhecer. E eu vejo só na minha página, todos que vêm, e tem muita gente jovem, a maioria é jovem, porque muitas das mulheres da minha idade, que eu já estou nos 60, a maioria elas estão fechadas, elas não devem ser essa liberdade, desse grito. Então, a maioria está muito tolhida. Eu digo, né, algumas vêm, mas então a minha página não é composta por mulheres, mas pelo contrário.
mulheres até os 40, 45. E o respeito e o carinho que elas têm é aquela mesma coisa. Daí vem lá nas caixinhas, né? Ai, o que que eu faço para fulano voltar? Nada, filha, senta, espera, vai se cuidar, vai se amar, né? Nada como um novo amor para esquecer o outro, e aquelas coisas que a gente com o tempo vai aprendendo. Mas realmente, no paganismo, nesse caminho da espiritualidade, da deusa, é um caminho abençoado. Então, como eu falei, se eu já senti, não lembro, também não percebi e não dei atenção. Mas eu acho um caminho que realmente, para a gente que vai envelhecendo, é onde a gente é respeitada. Daí, a Petrúcia falou, né? E eu vejo minhas filhas. Eu sou de uma geração que, para nós, os velhos eram velhos, né? A gente foi ensinada a aprender que velho. Então, minha mãe, que era só 20 anos mais velha do que eu achava ela velha. Hoje em dia, eu vejo como ela era jovem. Mas já tinha aquela coisa de quebrar, de brigar, de querer romper padrões, alguma coisa. Já com as minhas filhas, tem uma relação super tranquila, elas me respeitam muito, pelo qual elas conversam, trocam ideia. Então, acho que nós já estamos criando uma geração bem melhor também. Uma geração que já não vê mais a gente como alguém que impõe, alguém que quer colocar os seus valores, alguém que quer cercear eles. Pelo contrário, eles são alguém que tem experiência e que eles vão procurar ajuda e trocar. Então, eu digo, realmente é um caminho, né? Felizes as deusas anciãs, que a gente pode se espelhar nelas, e aqui estamos. E os que vêm jovem também conseguem ver esse aspecto na gente e respeitar. Eu acho muito legal. É demais, né? Eu vou contar um negócio para vocês que aconteceu comigo, que eu não sofri etarismo de nunca, acho que também nunca aconteceu. Não me lembro de ter acontecido nenhuma vez. Acho que realmente a gente vive um caminho é, que é abençoado mesmo nesses aspectos, porque realmente acho que nem os mais cretinos conseguem chegar num ponto de fazer esse tipo de comentário maldoso, não é nada. Mas eu tive um pensamento etarista ao meu respeito outro dia. Então eu vou dividir com vocês. Eu estou fazendo parte de um círculo de mulheres da Vestanox, que foi nossa entrevistada aqui do Rainhas, né? Ela é da Telema e ela criou um círculo chamado Círculo Escarlate. Teve duas edições esse círculo. Eu participei da primeira, aí eu estava pensando se eu participava da segunda, tal. E aí ela criou um grupo no WhatsApp e eu entrei ali no grupo. E aí eu percebi que as pessoas eram bem mais jovens do que eu, né? Ali na casa dos 30, assim, talvez 40, né? E aí eu cheguei a ter esse pensamento, será que eu devia participar desse grupo? Porque essas pessoas são mais jovens do que eu, e será que, tipo, elas não vão me achar não vão achar meio absurdo uma mulher de 50 anos fazendo parte de círculo de mulheres com elas? Eu tive esse pensamento sobre mim. E aí eu falei, agora que eu vou mesmo. Eu, quando vi, Excelente, Cássia, excelente. Muito Porque acho que a gente bom. tem que perguntar de onde que vem essas vozes, viu? Então, aí eu peguei e falei, eu vou participar. Se depois eu ver que não tem nada a ver, eu não participo mais e tudo bem, né? E aí eu mas eu participei do acho que tem, eu só queria segundo. fazer um parênteses na Pode história da fazer. idade, como alguém mais nova, quando eu fiz a primeira vez um evento, um encontro com mulheres para tratar de cura xamânica do útero, nós estávamos em 18 mulheres, era eu e uma outra de 25 anos, nós éramos as mais jovens, e a mais velha entre nós tinha 72. E eu achava aquilo um máximo, que tinha mulheres de todas as idades. Quando tinha a troca, todas tínhamos as mesmas experiências e dores, não Isso. importava a idade que a gente tinha. Então, eu acho que é muito importante você, com 50, estar num grupo que tem mulheres de várias idades, menos que Pois você. é. E aí eu não sei se tem mulheres mais velhas do que eu ou não. Aí também, né, não fica também caçando a idade das pessoas para saber se vou participar ou não, né? Mas aí eu fui, eu participei, foi uma delícia, foi maravilhoso. Eu estava com algumas questões. E ali eu descobri no dia do ritual que a gente fez para Ishtar, eu achei ali umas respostas que eu estava precisando, sabe, para as minhas questões e tal. Então, no fim também partilhei. Então, acabou assim, eu simplesmente falei, nossa, olha que legal, eu participei, foi super bacana e eu dividi ali. Eu não cheguei a falar sobre isso com elas ainda.
Não sei se elas vão ver, aí elas vão saber. Mas você vê como é que é interessante, né? Eu nunca sofri, mas eu fiz o questionamento, eu fui etarista comigo mesmo. Interessante, né? Como isso às vezes não é do outro, mas vem da gente, né? É da gente, é. É isso, gente. Foi uma delícia essa conversa. Eu amei. Foi Amei, maravilhosa. uma delícia, uma Adelita, delícia. muito obrigada por você estar conosco aqui neste sabá. Foi Adorei. muito bom. E vamos finalizando por aqui. Deixo um beijo grande para as rainhas, para a rainha Adelita que esteve conosco Ah, hoje. E na próxima lua cheia estaremos de volta. Um grande beijo, até mais. grande beijo. Obrigada pelo convite, meninas, e até uma próxima. Um É. Tchau, tchau.